Eu comecei a trabalhar com improvisação quando eu estava em Brasília. Eu morei lá entre 2005 e 2007. Antes disso, minha trajetória em dança, eu tinha trabalhado geralmente com com balé clássico, né? Minha formação foi em balé clássico, 10 anos de balé clássico. E quando eu tinha 18 para 19 anos, eu comecei a fazer dança contemporânea. Mas né, esse trabalho de dança contemporânea, é, que foi quando eu iniciei minha carreira também profissional, acontecia de uma forma mais de uma criação coreográfica mesmo, né? Eu participei de grupos que tinham diretores e esses diretores traziam uma coreografia já pronta, né? Propunham uma coreografia para a gente incorporar de alguma forma, né? Colocar no corpo e levar para a cena. Então, eu participei do grupo experimental e do grupo Grial, que eram os dois grupos aqui em Recife que trabalhavam dessa maneira, né? Com coreografia, criando coreografia para a cena. E nesses dois grupos, então eu dancei no experimental de 99 até 2001 e no grupo Grial de 2003 até 2005. E aí em 2005 eu fui para Brasília. Lá eu identifico que foi o lugar realmente que eu tive contato com várias formas de trabalhar a improvisação. Então, tanto foi quando eu conheci o contato de improvisação, fazia aulas com Giovanni Aguiar, então eu conheci essa prática que prevê a improvisação como metodologia e também como prática, né? E também com Luciana Lara eu fazia aulas de dança contemporânea, mas as aulas dela, num certo momento, continham processos de improvisação. Luciana Lara é a diretora da Anti-Status Quo. Então, eu tive essas duas experiências lá em Brasília que contribuíram para essa minha formação em improvisação. Antes disso, eu tinha tido contato com Zdenek. Eu acho que em 2003, quando eu entrei no Grial, entre 2003 e 2004, eu tive contato com Zdenek e Zdenek trabalhava de alguma forma com improvisação, mas naquela época eu não entendia muito bem disso. A gente trabalhou 6 meses, 3 meses fazendo uma coreografia que ele estava propondo e ele tinha isso de pedir que o bailarino trouxesse uma forma de se movimentar para daí a gente compor junto. Aí hoje eu compreendo que isso era uma improvisação. Mas na época eu não tinha, enfim, ainda não pensava sobre essa questão de coreografia e improvisação. Foi realmente quando eu fui para Brasília que eu comecei a ter essa relação mais consciente mesmo, né, desses processos de improvisação e criação. Improvisação, ela trouxe para mim uma outra perspectiva na hora de criar, assim, porque essa minha participação em grupos, tendo diretores, eu sentia que eu sempre tinha que trazer para o corpo, e também do balé clássico, né? Eu sempre tinha que trazer para o meu corpo uma referência de movimento, uma forma de se movimentar que eu não tinha a priori. Não era algo que isso emergia de mim, era algo que eu tinha que repetir a partir de um modelo que eu via, muito a partir de uma imagem, né? E uma imagem que eu via no outro. E esse processo era um processo às vezes meio difícil, né? Porque você tem um corpo diferente de quem é o diretor, um corpo diferente do coreógrafo. Então esse corpo que é fora, que é um corpo modelo fora, às vezes ele é difícil de se imitar, né? Porque eu acho que durante essa época eu buscava mais imitar e eu sentia como é que eu digo? Uma defasagem entre o imitar e realmente conseguir colocar no meu corpo, entre realmente incorporar um movimento para fazer ele com o meu corpo, pelo meu corpo, e não eu estar fazendo uma imitação do movimento do outro. Então, essa questão para mim sempre me perpassou, mas ainda, lógico, né, sem muita consciência no meu início de trabalho. E quando eu entrei em contato com improvisação, eu percebi que essa prática trazia em mim um outro atravessamento de criação do movimento no meu corpo, que era um movimento que emergia do meu próprio corpo, que emergia da minha forma de se movimentar,
né? Que eu não precisava imitar, que eu podia encontrar esse movimento dentro do meu próprio corpo. E isso trouxe para mim mais possibilidades de criação e de desejo de me movimentar também. A essa questão do improviso na cena, eu fui acessando, acho que muito a partir de algumas oficinas que eu fiz com o João Lima. Acho que teve articulações, eu acho que foi em 2010, ou foi em 2011, um projeto em que ele trouxe alguns professores, né, de técnicas diferentes de técnicas que a gente costuma ter aqui em Recife. E essas técnicas, elas alternam assim entre tinha a técnica de técnicas somáticas que ele estava trabalhando e tinha um dos professores, ele estava trazendo muitos exercícios de composição em tempo real e teve um outro professor que ele trouxe também, que é francês, que estava fazendo essa questão da composição em tempo real, pensando mais esse lugar do cenário, assim, de criação de objetos de cena. E foi a partir desse contato com o João Lima e desse contato com esse trabalho de composição em tempo real que eu conheci essa possibilidade de entrar em cena numa perspectiva de criar na própria cena e não de chegar já com um movimento pronto, né? Porque eu entendo que tem esses dois movimentos, que você pode improvisar para criar, e aí já leva uma coisa pronta para a cena, e tem essa outra perspectiva de que é de compor junto com a cena, compor em tempo real. Que aí foi essa perspectiva que eu bebi assim, dessa água de João Lima, que é um trabalho que que quem desenvolve, né, a referência de João Lima desse trabalho é um português que se chama... como é o nome dele agora? Bom, eu vou lembrar o nome daqui a pouco desse português. Que ele trabalha com essa técnica de composição em tempo real. Então, essa é a referência que eu tenho. Então, para mim, quando eu tive contato com esse trabalho de composição em tempo real, eu compreendi uma potência cênica, de estado cênico que eu não tinha antes. Porque eu já entro em cena e eu tenho que ter um estado de presença muito forte, eu tenho que ter um estado de atenção, um estado de criação e de implicação com a cena muito forte, ao ponto de que isso me deixa mais criativa, me deixa mais potente em cena, né? Não me deixa fragilizada. Tem algumas pessoas que se acham frágeis de entrar na cena e não saber o que vai fazer. Mas esse trabalho de composição em tempo real me ajudou a perceber que tem formas de você levar alguns elementos para a cena para conseguir compor nessa cena. E isso me instigou, assim, me deu uma instiga, assim. João Fiadeiro é o nome do português que trabalha com essa técnica de composição em tempo real. Eu acho que, pensando até um pouco, né, como a improvisação, porque eu tenho escolhido trabalhar com improvisação, é porque eu tenho compreendido, tenho tentado trazer, né, para o meu modo de criar e para o meu modo de fazer arte, um entendimento de mundo que está relacionado com compreender os seus próprios desejos para poder criar a sua arte. E esse próprio desejo está articulado com esse contexto, né, em que eu estou vivendo. Então, eu acho que minha visão de mundo, ela está implicada num processo que é menos de seguir modelos dos outros, né, de imitar o que já existe, mas sim de propor novas maneiras de estar no mundo, né? Novas formas de existir, novas formas de articular o pensamento. Então eu acho que eu percebo que essa minha visão de mundo, de alguma forma, é que traz também, que cola com essa minha perspectiva de criar com improvisação. É de trazer algo que contribua para o mundo, que seja muito mais do meu pensamento, da minha ação, do que necessariamente ficar repetindo modelos, replicando modelos que já existem no mundo e que eu, na verdade, é que nem sempre quando a gente repete eles, a gente, na verdade, tem consciência deles e às vezes a gente não sabe que a gente está replicando ideologias ou pensamentos de mundo que a gente não concorda, né? Então eu concordo com um mundo que eu estou propondo um mundo para mim que seja mais simples, né? Seja mais pela simplicidade, com menos necessidade de consumo,
com a relação de coletividade mais forte, de agir em coletivo, de estar em coletivo. Um mundo que trabalha numa relação de afeto com as pessoas, né, que propõe afetos e não que está num lugar de competição, nem num lugar de querer ganhar dinheiro, de lucrar muito para ter uma vida super ostentada, ostensiva, enfim. Eu quero realmente trabalhar esse lugar de viver com poucas coisas, mas aquilo que é essencial para mim e com as pessoas que eu quero, né, com as pessoas que eu gosto, que eu amo, também com a diferença, eu acho que a diferença também é importante, mas num senso mais de comunidade, de criação conjunta, do que nessa relação de competição, de consumo, de não ver o outro. E se não ver o outro, para mim é uma coisa complicada hoje em dia na nossa sociedade. Eu acho que o contato de improvisação para mim também trouxe muito isso, né? Dessa coisa de o meu movimento está implicado em escutar o outro que também está se movimentando junto comigo nesse espaço. Mesmo que ele não esteja dançando em contato comigo, ele está nesse espaço comigo. Então eu tenho esse interesse de estar escutando o outro e movimentando junto com ele, né? Percebendo ele. Porque essa questão do processual, para mim, ele é algo que, de fato, eu acho que perpassa todas as obras. Eu acho que uma obra de dança em si só, ela é processual, porque ela nunca vai se apresentar do mesmo jeito, mesmo que seja uma coreografia super organizada, super fechada, super metódica, de começo, meio e fim, de entradas e saídas. Eu acho que a cada apresentação, de alguma forma, ela se modifica. E a cada tempo, né, se apresentar aqui e apresentar daqui a 3 anos, eu acredito que ela vai estar diferente. Mas, então eu acho que o fazer da dança tem um pouco esse caráter processual. Mas é lógico que existem gradações dentro disso, né? Então existem interesses em ser processual ou não. Sim, eu acho que o meu trabalho tem um interesse de ser processual, porque eu quero realmente, eu quero assumir esse processual da dança. Eu não tenho um desejo de controlar, assim. Eu acho que trabalhar com improvisação já diz isso, assim, né? O fato de eu trabalhar com improvisação já diz isso. O meu interesse não é controlar o ambiente, controlar o público, controlar o movimento. O meu interesse é de entender como esse movimento acontece ali, junto com aquela obra, junto com aquelas pessoas, naquele espaço, naquele momento. E para isso, se entender processual é importante. Lógico que existem gradações, existem obras que elas são mais organizadas, assim, fechadas. Por exemplo, Leve, que é um espetáculo do coletivo Lugar Comum, do qual eu fiz parte da criação, mas quem dançava era Renata e Maria Grelli. Esse espetáculo, ele tinha um caráter mais fechado, mesmo trabalhando com improvisação, ele tinha sua música, em dado momento, tinha um cenário específico, tinha uma série de elementos que eles já estavam ali bem organizados. Mas como é o nome? Já o espetáculo Segunda Pele, que foi um outro trabalho que a gente tá fazendo agora, que a gente estreou em 2012, mas a gente recriou ele para esse momento de agora, para 2016, ele já tem esse caráter mais processual, porque existem mais cenas improvisadas e essas cenas têm mais a ver, às vezes, com o momento de cada uma, porque o Segunda Pele discute corpo feminino no agora, a relação do corpo com a pele, e essa coisa da pele e do corpo, ele se modifica, né? Então, esse espetáculo assume mais esse caráter processual. Mas existiu uma obra mesmo que eu fiz, que se chama Topografias do Feminino, que é um solo. E esse solo, o Topografias do Feminino, foi realmente um trabalho em que eu assumi esse caráter processual, em que eu assumi a discussão de feminino como uma discussão que acontece em processo, acontece no tempo e no espaço. Para criar Topografias do Feminino, eu usei esse termo de topografia justamente para fazer uma metáfora, né, entre o corpo da mulher e uma topografia, né? Topografia é aquele espaço geográfico que ele se modifica no tempo, né? Ele não está lá estático.
E então o corpo da mulher também como esse lugar geográfico cheio de fendas, montanhas, né? E que é esse espaço geográfico, esse espaço topográfico da mulher, ele se modifica e se ressignifica ao longo do tempo. Então a primeira versão Topografia de Feminino foi em 2011. Eu dancei ele mais ou menos até 2013. Aí eu parei, disse que eu dei uma morrida nele, uma matada. Porque naquela época eu já não, as questões que eu tinha criado naquele solo já não estavam reverberando em mim enquanto mulher, enquanto ser feminino. E agora em 2016, que eu fui morar em Salvador, eu reorganizei ele, recriei, né? Reorganizei no meu corpo uma outra topografia que eu estou apresentando lá. Então eu já fiz 2 apresentações desse trabalho lá em Salvador e totalmente ressignificado com outras questões. Na primeira versão eu trazia um poema da Viviane Mosé. Nessa versão agora é um poema meu. Na primeira versão eu discutia, eu tinha uma questão das costas, então eu articulava com as costas. Eu mostrava minhas costas do público como uma topografia, só que eu fazia isso em pé, né? Num lugar ereto, então assim, mais humano, assim, no sentido de uma relação muito direta de que é uma pessoa humana ali se movimentando. E agora esse lugar das costas virou um animal, então essa minha movimentação das costas, as pessoas vêm de cima e eu num lugar como um animal. Então, enfim, já estou trazendo outras leituras, né, outras significações desse feminino para o meu corpo. Então, essa obra em si, realmente, ela demanda um caráter processual pela própria discussão que ela faz enquanto trabalho, né, enquanto trabalho artístico. Eu não acho que é gradual, porque eu acho que ele realmente acontece. Eu acredito que as temporalidades elas são simultâneas, elas são cíclicas, não necessariamente elas são graduais. Mas sim, eu entendo que existe um entendimento, uma maior consciência do entendimento de improvisação ao longo do tempo. Mas ela, por exemplo, eu acho que o meu solo é mais processual porque o meu entendimento e a minha relação com isso é mais tranquila e mais assumida e mais um desejo meu. Diferente de outras pessoas do coletivo, talvez não assumam, não tenham tanto esse desejo de ter algo num caráter processual e nem num caráter tão improvisado, tão aberto ao lugar da improvisação. Então, quando eu percebo que Segundo a Pele tem alguma coisa de processualidade, mas outras coisas não, eu acho que tem a ver com a relação de quem está ali fazendo o espetáculo. Então, pode ser que ele tenha alguns lugares mais fechados, porque no todo, né, fazendo uma média comum, esse processual ainda não é tão não é tão assimilado por todos. Ele acontece de formas diferentes, né? E então eu vejo dessa forma. Trabalhar com coletivo traz essas peculiaridades, né? Que eu estou num coletivo em que eu posso trazer as minhas questões, os meus desejos, a minha forma de criar, as minhas singularidades para a criação, mas tudo isso é articulado e negociado com quem está ali, com os outros integrantes do coletivo. Então, propõe uma negociação na hora de criar. Então, eu vejo que os trabalhos que são conjuntos, às vezes também eles pedem menos improvisação e menos processualidade, porque para dar conta dessa relação e do que acontece nela, né? Mas assim, eu tenho muito desejo, muita vontade de um dia conseguir fazer um trabalho assim, improvisado do começo ao fim, composição em tempo real com um grupo, assim. Tenho muito desejo. A gente chegou a fazer isso um pouco na mostra de processo da pesquisa da gente, que foi A Voz do Movimento. A Voz do Movimento, eu acho que a gente fez muito essa prática de composição em tempo real, improvisação em tempo real. Foi uma pesquisa que a gente estava pesquisando como a gente se movimentar com a vocalidade, como vocalizar a partir do movimento. E a gente assumiu muitos exercícios que tinham essa coisa da composição em tempo real. A gente apresentou uma amostra, um processo, né, dessa pesquisa, e depois a gente conseguiu apresentá-la em 2015, a gente apresentou ano passado, no palco giratório, a gente apresentou em formato de espetáculo. E tinha muita coisa improvisada, muita coisa em tempo real, assim, com algumas estruturas mínimas, mas que tinha essa coisa de compor em tempo real. Então, de alguma forma, a gente já experimentou isso. Mas era um projeto, né, que era uma pesquisa, que era em caráter mais experimental, então acho que a gente se permitiu mais esse lugar.
Não, eu não sei se tem, porque eu acho que não é uma questão de um lugar para chegar, eu acho que é uma questão de experimentar diferentes caminhos, né? Então, eu tenho vontade de fazer mais do começo ao fim ser um espetáculo, porque, por exemplo, essa questão da pesquisa, do improviso, ela aconteceu de uma forma que ela era uma pesquisa, foi apresentada como processo, a gente experimentou e acabou virando um espetáculo, um dia uma apresentação. Mas eu queria saber um dia como era fazer um espetáculo com essa improvisação, já consciente do começo ao fim que isso era o que a gente ia utilizar, e isso ia ser o nosso desafio. É um dos meus desejos, mas ele não é o desejo que, tipo assim, eu só quero fazer isso daqui para frente. Isso é uma coisa que eu quero passar, essa experiência. Mas eu também, assim, gosto muito desse lugar de trabalhar com espetáculos que tenham essa alternância de coreografia e composição em tempo real, ou de improvisação e coreografia, né? Enfim, eu acho que depende também de cada projeto artístico, né? E eu acho que o próprio projeto artístico pede, assim, o tema do projeto, o tema da obra, ou o que você quer trazer como discussão naquele espetáculo, é que pede que formas de organizar aquele espetáculo você vai fazer. Então, eu tenho esse entendimento também. Então, eu acho que depende da proposta do espetáculo para saber qual é essa forma de se organizar na cena. Se é coreografia, se é improvisação, se é composição em tempo real, enfim. Eu não sei se eu sei falar de um coletivo como um todo, mas eu acho que sim, que perpassa, atravessa também o que eu estou pensando. Eu sei que está sendo discutido dentro do coletivo, que é um desejo de justamente de não estar atuando artisticamente em caixinhas, em modelos pré-formatados, porque a gente não acredita também que a vida é dessa forma, né, pré-determinada, né, formatada. A gente percebe o fluxo da vida é muito maior do que essa relação de seguir um modelo da vida específico, do começo ao fim, né? Eu acho que isso não dá conta da nossa sensibilidade. Então, propor obras que elas tragam diferentes caminhos para criar, que elas tragam diferentes temas, tanto ajuda a gente a abarcar questionamentos dos diferentes integrantes do coletivo, né? Porque uma obra pode ser proposta por mim, mas também pode ser Clarinha, que vem do teatro, e propor um outro trabalho, que tem outra estética, outra forma de estar, ou pode ser Ciro, que tem uma relação com a voz, que é cantor também, né? Então, a gente pode assumir os discursos das várias pessoas, os desejos das várias pessoas é um interesse muito grande dentro do coletivo Lugar Comum. Então, ter esse lugar aberto da criação, deixar a criação como um lugar mais aberto para a experimentação, é uma necessidade mesmo de assumir essa pluralidade de vozes, né? E aí eu acho essa polissemia mesmo da organização, de como ele acontece, de como o coletivo acontece. Então, eu acho que é o lugar que a gente encontra de estar no mundo também, de a gente estar em coletivo e estar criando. Bom, o Contato e Improvisação é um dos trabalhos que realmente me moveu muito, né? Me moveu muito para esse lugar sensível do corpo, esse lugar da escuta, esse lugar de estar com o outro, esse lugar de improvisar, tanto conjuntamente como também de me improvisar, né? De me colocar num estado de improviso. O Contato de Improvisação eu acessei a partir de Giovanni Aguiar, lá em Brasília, né? Entre 2005 e 2008. Eu fiz algumas aulas com ele. E depois disso, eu vim para Recife e comecei a trabalhar com trazer o Contato de Improvisação como metodologia dentro do processo criativo de Leve, porque quando a gente criou o espetáculo Leve, Renata e Maria tinham acabado de sair do grupo experimental e elas queriam fazer um espetáculo novo, mas elas queriam levar para a cena uma forma de se movimentar que emergisse mais delas, né? E elas sentiam naquela época que a movimentação que elas aprenderam no experimental e que elas articulavam nas coreografias do experimental estava muito presente no corpo delas, e elas queriam saber de que forma elas poderiam trazer outras sensibilidades, outras formas de mover para a criação do espetáculo Leve. Então eu vim, né, com a minha
um pouco dessa bagagem que eu trabalhei também, né? Não só com teatro de improvisação, mas das aulas da Luciana Lara, que eu já falei, né? Então eu trouxe um pouco dessa bagagem e experimentei com elas. Eu fazia propostas de metodologia de criação, trazendo alguns exercícios que eu tinha passado, que eu tinha experimentado, e isso contribuiu com a criação de Leve. Mas muitas das coisas foram coreografadas, né? Assim, para a cena. Mas teve esse processo de metodológico, assim, para a criação. E um outro trabalho que chegou em 2012 foi o Movimento Autêntico. O Movimento Autêntico é um trabalho que a gente teve contato em 2012 a partir de Soraya Jorge. Soraya, ela dá aula na Angel Viana, né, que é lá do Rio de Janeiro, e ela veio dar aula aqui em Recife para... Ela veio dar aula em Recife para uma pós-graduação que estava acontecendo da Angel Viana, e aí Daniela Santos, que era coordenadora da pós, articulou uma oficina de Soraya com o coletivo Lugar Comum. E foi assim que a gente conheceu o trabalho do Movimento Autêntico, e a gente rapidamente se apaixonou por esse trabalho da Soraya. A gente já conseguiu articular para ela fazer uma outra oficina no mesmo ano, quando ela voltou. E esse trabalho do Movimento Autêntico acabou entrando naquele processo da pesquisa, que foi da Voz do Movimento. A gente fez algumas células de Movimento Autêntico, algumas experimentações de Movimento Autêntico também para a cena, né? Então, o Movimento Autêntico me acompanha e acompanha o coletivo desde então. O Movimento Autêntico, a gente tem investido nisso, assim, desde 2012 a gente tem proposto oficinas para a cidade, que a gente também se alimenta delas. A Soraya vem anualmente, a cada vez mais ela está vindo mais de uma vez por ano. Esse ano ela já veio 2 vezes, e é um trabalho, né, que inclui o improviso. Ela tem outras questões, mas que inclui o improviso, e que a gente tem realmente estimulado e incorporado, assim, dentro do coletivo, e eu também, assim, dentro da minha forma de estar no mundo. E o outro trabalho foi aquele de composição em tempo real, né, que eu já falei, que eu tive muito acesso dele a partir do trabalho do João Lima, quando ele vem traz oficinas, e que é uma perspectiva, né, do João Fiandeiro, né, um trabalho, uma técnica que o João Fiandeiro desenvolve, mas tem outras pessoas que desenvolvem com outros nomes, mas o João Fiandeiro é a linha pela qual, né, eu tive contato, que é esse de composição em tempo real, que aqui em Recife quem trabalha também, quem já teve um trabalho com o João Fiandeiro foi a Gabriela Santana, que é professora daqui do curso da UFPE, e ela tem um trabalho já em cima também com essa questão da composição em tempo real. Inclusive, em 2011, eu e Gabi Santana, a gente fez um experimento um dia no Joaquim Cardoso, que era dentro da temporada do espetáculo de Conrado Falbo, né, que é um dos integrantes do coletivo. Conrado fez uma temporada no Joaquim Cardoso, do solo para várias vozes. E aí, para completar a noite, o solo dele tinha 40 minutos, a gente pensou em fazer um outro espaço dentro dessa noite de apresentações que se chamava Improvisões. Aí no Improvisões, a cada semana, a gente chamava alguém para a cena para fazer alguma improvisação. E teve um dia que eu e Gabriela, a gente fez esse trabalho de composição em tempo real, dentro desse espaço do Improvisões, e foi bem instigante, assim. Foi um encontro bem massa que a gente estabeleceu ali naquele momento. E aí, às vezes, eu uso também desse trabalho para compor, né? Para pensar como entrar em cena com alguns disparates de movimento, alguns disparates cênicos, ou enfim, você pode chegar cantando, ou você vai chegar movimentando, ou você vai chegar e parar no espaço, ou você vai criar uma relação com quem já está, ou você vai fazer algo totalmente diferente do que alguém já está fazendo. Enfim, usar esses mecanismos para ajudar a pensar uma constituição de cena. Não, eu acho que... Porque aí fica difícil de ver como ela acontece na cena, né? Mas... eu posso falar, explicar algumas coisas, mas eu acho que eu tenho... Hoje, assim, o meu desejo... Hoje o meu desejo é de talvez trazer para vocês uma coisa do movimento autêntico. Eu acho que é uma coisa que eu queria trazer, assim.
E aí depois eu explico um pouco por quê. Mas nessa questão de como usar uma técnica para cena, por exemplo, em Leve, deixa eu pensar. Em Leve tinha uma cena que elas estavam dentro do círculo, até então dentro da mandala, né? Até então, Leve é um espetáculo que tem uma mandala, um chão com a mandala desenhada. Ele é envolto por cortinas, né? Tem cortinas que mais ou menos é o que separa o público da cena. E o público senta em volta, em tapete, geralmente no chão, pode sentar também mais ao longe, mas tem esse lugar, né? Um público que envolve. Tem essa cortina, tem a mandala no chão, e aí tem um momento que elas saem para fora, que elas começam a se levantar e subir, é o que a gente chama... porque esse espetáculo Leve falava sobre o luto, né? Sobre a perda de alguém, o sentimento que vem da perda de alguém. Então a gente construiu um pouco nessas fases do luto. O primeiro momento que você fica desnorteado, que você não entende, você vê o mundo de cabeça para baixo quando você perde alguém. Um segundo momento era o momento da dor, né? E tem esse lugar do estômago, que era um lugar que se acessa muito fácil, esse lugar da dor. Um terceiro momento era o lugar da náusea, né? Essa dor que vira uma náusea, algo que você não... que já vira uma externação do corpo mesmo, né? Aquela dor que está aqui, ela já vira um movimento de vertigem. E aí depois dessa vertigem, acontece o corpo se reestruturando e se reorganizando e precisando do outro para se apoiar. Então, por exemplo, o contrato de improvisação, nessa cena, traz... a gente não pensou na cena antes. Esse exercício ajudou a gente a pensar que a gente queria trazer essa qualidade para a cena, que era a qualidade de se apoiar em cima dos ossos, né? Trazer a própria estrutura óssea como apoio e como levantar e subir em cima do seu osso e ir reorganizando o seu corpo, e como também ir indo para o chão até deitar no chão e ir para o seu apoio. Então a gente utilizou alguns... Foi a partir de alguns exercícios do contato de improvisação, disso, de se levantar e descer, que a gente entrou nesse... A gente percebeu isso como uma qualidade que colava com essa parte essa sensação de você precisar do outro, se apoiar em algo para poder passar por esse luto, né? No começo da cena elas começam fazendo sozinhas, em si, né? Levantando e subindo, até que depois elas vão encontrando uma a outra e elas vão descendo e subindo apoiada na outra, até isso ir virando um movimento de que uma vai levando a outra leva a outra, uma está em cima, a outra está embaixo, e vai trocando, e assim duas pessoas vão se apoiando nesse momento, né? No momento de sair um pouco da vertigem para encontrar algum apoio, algum lugar para passar por esse lugar dessa perda e desse luto. Então, esse é um exemplo, né, de como foi usado o contato de improvisação, um trabalho de contato de improvisação que prevê essa coisa da questão do apoio para a cena. E em Segunda Pele, a gente trabalhou muito com Silvinha. Silvinha trouxe muito uma coisa do toque pra gente, né? Tem a coisa do toque um com o outro, tem essa coisa da pele, de acessar a pele, então... que também perpassa por uma experiência que ela também tem no contato de improvisação e que a gente tem, né? E perpassa por outras coisas. Então, Silvinha trouxe muito essa relação do toque, para deixar essa pele mais aberta, né? Os poros mais abertos, para poder se relacionar. Já em topografias do feminino, eu acho que eu trabalho um pouco mais assim com essa questão de perceber o que está acontecendo ali no momento para fazer uma certa composição em tempo real, por exemplo. Eu apresentei 2 vezes lá em Salvador, essa última, a nova versão, né, de topografias. Da primeira vez eu apresentei num quarto e eu usei um espaço que tinha, era um quarto, ele tinha uma parede aqui, que era assim, tinha uma escada, tinha um quarto, né, aqui está o chão, tinha uma escadinha de madeira bem pequenininha, de 3 degraus, e aqui um outro chão que dava para o outro quartinho aqui. E que aí ficava uma janelinha assim para esse outro quartinho. Então era um quarto e outro quarto. Então eu aproveitei essa estrutura da escada
para fazer o meu animal de cabeça para baixo com as costas e depois eu subi aqui para terminar como uma sereia e tem uma janela lá atrás que tem um mar, né? Então a minha topografia terminou em cima desse quartinho, desse quadrado, dessa moldura do quadrado, como se fosse uma janela mesmo, uma topografia. Eu de costas para o público também, trabalhando essa relação da topografia. Então eu aproveitei esse espaço para criar. Já na segunda vez que eu me apresentei, era na mesma casa, eu tinha pensado em fazer nesse quarto e eu não fiz, porque rolou uma cúmbia no dia, estava rolando uma cúmbia e no meio da cúmbia começou a se fazer uma alternância entre pessoas falando poesias e a cúmbia cantando uma música. E nesse entremeio eu entrei com a poesia e comecei a fazer topografia feminina ali naquele espaço, que era um terraço, e a cúmbia tocando de fundo, e eu trabalhei toda a minha composição, né, minha topografia lá. Passei pelo lugar do animal, passei pelo final, com a sereia que eu chamo, mas aí já estava em outro espaço, em outro lugar, já tinha uma música, eu aproveitei um momento, enfim. Então eu acho que essa composição em tempo real eu tenho mais, eu consigo exercer, estou conseguindo exercer mais agora nessa nova topografia, né? De entender o lugar e o ambiente, de que forma eu posso me colocar nele e trazer as questões que eu estou querendo trazer. Tá, então eu vou trazer como prática aqui para esse momento um pouco do trabalho do movimento autêntico, que é esse trabalho que eu conheci a partir da Soraya Jorge. E o meu desejo de trazer ele para aqui hoje é porque o movimento autêntico ele me ajuda a trazer um estado de presença e um estado de estar aqui nesse momento agora, e é algo que tem me interessado e que eu tenho investigado no meu trabalho, né? Então eu queria trazer o movimento autêntico para trazer esse estado de presença para esse momento, para essa entrevista agora. Então, o movimento autêntico, ele tem um seguinte princípio, né? Que sempre existe um movedor e uma testemunha. Então, a câmera vai ser a minha testemunha, eu vou ser o movedor e a câmera vai ser a minha testemunha. E, em geral, quem testemunha, né, quem está se movendo, ela, ao longo de que ela está testemunhando, ela se faz as seguintes perguntas: o que eu estou vendo, o que eu estou imaginando e o que eu estou sentindo. E o que eu vou mover vai ser o movimento que vier aqui nesse momento agora, meu desejo, minha vontade, aquilo que eu estiver precisando movimentar. Então, para começar a movimentar, eu vou fechar os olhos e eu vou entrar dentro de um espaço imaginário. Quando eu fizer esse passo de entrar, é quando eu começo. E aí vão ser 10 minutos, e quando se passarem 10 minutos, Taína vai poder sinalizar, ela vai fazer um barulho, ela vai fazer esse barulho 3 vezes, ela vai fazer uma vez, dá um tempinho, outra vez, dá um tempinho, dá outra vez esse barulho, e aí é o tempo que eu vou precisar para terminar o que eu estou fazendo da minha movimentação. Entendido? Certo? Então, podemos começar? Ju, você vai ser minha testemunha, tá? Você, quais são o que você vai pensar enquanto está me filmando? Você lembra? Você tem que pensar no que você vê, no que você imagina e no que você sente. Certo? São os 3.
Na verdade, o meu processo de criação, assim, mais autoral, tá completamente ligado ao coletivo Lugar Comum. Então, anterior a essa minha parte de criação coletivo Lugar Comum, o outro procedimento que eu utilizava eram aqueles que eu expliquei, né? Que eu passei pelo grupo GRIAL, o grupo experimental, né? Que era a diretora, a coreógrafa trazia a movimentação e eu replicava no meu corpo, repetia esse movimento ou essa sequência de movimento até aquilo ficar mais incorporado ou mais internalizado enquanto movimento no meu corpo. Quando eu trabalhei, eu trabalhei quando eu voltei de Brasília eu trabalhei também na CIA Etc. Na CIA Etc. Também existiam muitos momentos de usar improviso para a criação, assim, para criar a metodologia da criação. Mas eu já tive dentro da Etc. também um espetáculo que a gente remontou, um espetáculo que foi para comemorar os 10 anos da companhia. A gente remontou um espetáculo que eu aprendi uma coreografia que já tinha sido acontecida, aprendi pelo vídeo, né, e repliquei no meu corpo. Então acho que basicamente tinham essas duas. Na CIA de Cetra já tinha, mas esse lugar mais autoral, né, que eu já propunha coisa para cena, para fazer na cena ou para colocar no corpo, né, e muitas vezes a partir da improvisação. Mas eu acredito que foi no coletivo que se desenvolveu mais, né? A CIA Etc. tinha essa forma também mais colaborativa de criação, mas tinha também esse olhar de Marcelo, que é um diretor. Ele é mais um diretor do grupo em si do que um diretor que define o que a gente vai se movimentar em cena, mas ele de alguma forma coloca o olhar dele ali, né? Como é que eu digo, delineia um pouco o que vai ser a criação. Então a Etc. tem esse lugar mais misto e que eu acho que no coletivo não, no coletivo realmente até agora todos os processos eu trabalhei com improviso em algum momento, seja só no processo de criação ou seja para a cena, né? Anterior a isso era basicamente aprender coreografia, replicar e repetir até estar internalizada no meu corpo. O coletivo, então, tem uma origem na improvisação, e todos se juntaram dentro dessa ideia do improviso ou não? Não, na verdade o coletivo o coletivo teve dois momentos, né? Teve um momento que foi em 2007, quando ele foi criado. Quando ele foi criado em 2007, quem fazia parte do coletivo era Valéria Vicente, Renata, Maria, Marcelo Sena, Tainá Barreto, Leda Santos. Então, qual era a ideia do coletivo? O coletivo eram artistas que estavam atuando independentemente e que estavam querendo se juntar, se reunir, se encontrar para trocar processos, compartilhar processos, trocar informações, intercambiar criações, enfim. Então, Valéria já tinha seu solo, Marcelo tinha a companhia dele, Maria e Renata acabaram de sair do experimental, e Tainá trabalhava com o Grupo Peleja, mas o Grupo Peleja tinha um pessoal que era em Campinas, ela e Lineu aqui em Recife, tinha gente em Salvador, então tinha essas... ela, de alguma forma, o grupo dela estava um pouco disperso, né? Então essas pessoas estavam fazendo, estavam criando, mas estavam se sentindo só em suas criações e estavam com desejo de se encontrar. Até um grupo de pessoas que tinham afinidade para se encontrar, compartilhar processos, compartilhar aulas e tal. Então, nessa forma de se organizar, de se juntar para isso, o coletivo foi se desenvolvendo entre 2007 até 2009, mais ou menos. Eu entrei em 2008, quando eu voltei de Brasília. E eu estava sem nenhuma atuação artística, né? Quando eu voltei de Brasília. Eu tinha chegado com toda essa experiência do contato da improvisação, mas não estava criando nada meu, estava chegando meio peixe fora d'água. Então, eu entrei no coletivo em 2008, em 2009 a gente fez um evento que se chamou Conexões Criativas, que a gente reuniu coletivos de outros lugares para discutir isso, que é coletivo, que é se fazer em coletivo. Então, nessa primeira versão, não necessariamente a improvisação era uma questão, assim,
Na verdade, a questão era se encontrar e compartilhar processos. E aí, a segunda versão do coletivo, que é a que está até hoje organizada, que foi mais ou menos de 2010 a 2011 que ela foi se configurando, que foi quando eu e Maria, a gente participou da formação, da pós-graduação, a especialização da Angel Viana em dança. E lá foi que a gente conheceu Silvinha. Conheceu não, né? A gente já conhecia Silvinha, mas lá a gente se conectou com Silvinha, a gente já conhecia Conrado, e aí a gente foi chamando outras pessoas para entrar no coletivo. Roberta Ramos, que é professora da Federal, entrou, Clarinha também estava junto por outros processos, e aí outra configuração se formou com outros artistas. E esses outros artistas que entraram, Ciro, Conrado, Silvinha, todos eles tinham processos diferentes nessa relação de criação. Não necessariamente eles eram da dança. A dança, o corpo era o lugar que todo mundo se cruzava, que todo mundo se conectava, mas não necessariamente eles eram da dança. Então a improvisação foi uma metodologia que ajudava a agrupar todo mundo, porque dentro da improvisação a gente podia improvisar som, podia improvisar, podia trazer alguma coisa do teatro, podia trazer alguma coisa da dança. Então a improvisação foi um meio, uma metodologia que a gente conseguiu trabalhar para se reorganizar e também para se descobrir enquanto criador, porque como ninguém ainda tinha uma carreira, uma trajetória na criação, a improvisação era um lugar que ajudou a gente a olhar mais para o nosso lugar mais autoral, né? Então trazer da gente o desejo e as coisas que a gente estava precisando movimentar naquele momento. E aí a improvisação, eu acho que ela mais emergiu desse processo, desse tipo de organização. E não que ela foi o foco consciente de que quando a gente se encontrou, a gente quer pesquisar isso. Não, ela foi uma metodologia que apareceu enquanto necessidade de grupo para aquele momento ali, para a gente conseguir criar. No próprio cotidiano ali, você faz uso de outras práticas corporais? No cotidiano, eu acho que, na verdade, desde que eu saí desse contexto de atuar em grupos, companhias que tinha esse formato mais assim, de um diretor, um coreógrafo, que tem os horários de aula de tal hora, começar, né? Que eu passei por isso no Grial, no Experimental, e passei um pouco também na Etc. A Etc. tem dias na semana, trabalha de 9 a 1, todo dia de manhã, então tem um formato e esse formato pressupõe um trabalho de corpo diário e um trabalho de corpo que vai ser desenvolvido nesses espaços da companhia. O coletivo, ele não funciona dessa forma, ele funciona de uma forma muito flexível, muito móvel. Então a agenda da gente de encontros depende de como das necessidades do momento. Se a gente vai criar um espetáculo, se a gente está fazendo criação de 3 espetáculos ao mesmo tempo, então, de repente, a carga horária da gente fica diariamente, vários dias na semana a gente precisa se encontrar. Se a gente está só fazendo um processo de pesquisa, pode ser que a gente só se encontre 2 vezes na semana. Então, essa forma maleável do coletivo se organizar traz também uma necessidade de buscar outras questões, outros lugares de como se movimentar o corpo. E isso eu acho bom, porque, na verdade, isso era uma busca minha, porque também chegou um certo momento que eu estava um pouco desgastada, assim, desestimulada de fazer algumas aulas que eu já conhecia, fazer aula todo dia, de uma certa técnica, né? E aí eu acho que essa flexibilidade do coletivo, que gerava essa organização que era mais aberta, também me fez ir buscar trabalhos corporais, outros, como yoga. A yoga foi uma coisa que está presente na minha vida desde 2012, mais ou menos, então foi uma prática que eu assimilei, que isso tem sido bem importante para mim. Nem sempre eu faço ela, tem períodos que eu faço, às vezes eu paro um pouco e volto, mas é uma prática que eu estou trabalhando nela já desde 2012. Tem também meditação, é um trabalho de corpo que para mim é de corpo que eu faço, que é trabalhar a respiração, é trabalhar a presença, trabalhar a consciência, que eu acho que faz uns 3 ou 4 anos que eu tenho trabalhado com meditação. E esses trabalhos me ajudaram a colocar outras questões da minha corporeidade. Como, por exemplo, a respiração me ajuda a estar mais presente, me ajuda a ficar menos ansiosa, trazer sensibilidades do meu corpo outras, né? E trabalhar um pouco mais essa minha questão da voz,
né? A respiração ajuda também a trazer uma vocalidade para o corpo. E essas questões me ajudaram numa corporeidade assim que hoje eu acho que é importante para os trabalhos que eu estou fazendo. Então, eu tenho essas outras práticas, além de práticas que se dizem de dança, né? Essas duas eu compreendo como práticas que eu fui assumindo e que não necessariamente tinham uma perspectiva só de ser para dançar uma coisa, mas para estar integrado com o meu corpo e relacionada com o meu corpo. Aí, muito recentemente, apareceu um outro trabalho com o qual eu estou me identificando muito, que se chama Girokinesis. Girokinesis é um trabalho que vem do Pilates, né, do pessoal do Pilates, e que trabalha esse centro aqui, esse foco do centro, e que é com respiração também. E a gente vai fazendo exercícios a partir desse centro, sempre acionando esse centro aqui, para trabalhar essa mobilidade da coluna, e nisso também trabalhando a construção de espirais no corpo, lateralidades, e sempre em contato, a gente faz sentado num banquinho esse trabalho, e sempre os pés em contato com o chão. Então tem essa relação com o chão, o pé empurra para poder ir para trás e para frente, para abrir, para fechar, e vai conectando com os braços também. Então é um trabalho que já para mim já é um desenvolvimento um pouco dessa coisa da respiração, trabalhar a coluna, que é algo que me deixa sempre no estado de presença e que para mim é importante para meu trabalho artístico atualmente, e que também ajuda a trazer uma certa maleabilidade para o meu corpo. Essa coisa do espiral eu percebo uma coisa bem importante assim dentro do trabalho que eu faço atualmente. Assim. Eu acho que atualmente o que mais tem me estimulado assim na criação são os estados corporais e a relação de percepção e ação em cena. Estados corporais, porque assim eu ultimamente realmente tenho me afastado desse lugar de fazer uma coreografia, de fazer uma. Ultimamente eu realmente tenho me afastado desse lugar de fazer uma coreografia. Né, de fazer essa sequência de passos que vai se organizando. E aí eu acho que essa questão, o trabalho de percepção e ação, que tem a ver um pouco com essa coisa de composição em tempo real, tem me instigado mais, assim. Que é você compõe a partir do que está acontecendo no momento, né? Você está percebendo uma coisa ao mesmo tempo que você está agindo. A improvisação tem essa relação. Então, isso é uma coisa que me interessa, tem me interessado mais, e os estados de corpo. Ao invés de pensar uma sequência de movimentos para dar conta para dar conta de trazer uma questão para a cena, eu tenho trabalhado mais essa questão de estados de corpo. Por exemplo, trazer a vibração para discutir um estado de corpo específico, né? Ou então, no caso de Motin tinha essa coisa da vibração, tinha a coisa da repetição, porque o riso trabalha com a repetição. Então você vê a vibração e você ao mesmo tempo também vê a repetição, né? Então trabalhar com esses estados e com essas relação de estados, para mim tem sido um dos caminhos que eu tenho trabalhado mais, e menos esse lugar coreográfico de sequência de movimentos. Eu acho que a presentificação é uma coisa que eu tenho trabalhado mais. Presentificar no sentido de estar no estado presente para poder estar acionando o que eu preciso para a cena. O lugar da representação foi algo que eu, quando comecei a criar, eu fazia muito, eu rejeitava muito em relação à dança. Falava, não quero representar coisas, eu não quero representar. Um certo, sei lá, até um certo preconceito. Hoje em dia eu estou revendo isso, assim, eu não sei se... eu não estou mais colocando isso no lugar de valoração, sabe? Eu acho que eu ainda me instigo mais por uma presentificação, mas eu acho que que às vezes as representações acontecem também dentro em alguns contextos de dança e em alguns contextos meus de dança. E aí eu tenho refletido, isso é uma reflexão que eu tenho feito atualmente. E essa coisa do apresentar também eu acho que perpassa alguns trabalhos. Eu às vezes chego, eu acho que o estado corporal vai mais para esse lugar, é uma junção de presentificar com apresentar, sabe? Mas eu também, atualmente, eu não estou rejeitando essa questão da representação. Eu estou tentando entender de que forma ela pode funcionar e se ela funciona para mim, e não descartar ela a priori, como eu fazia antes.
Eu acho que para mim é manter vivo o estado de corpo. Então, por exemplo, se Segunda Pele, né, que é o espetáculo mais recente assim que eu tenho me apresentado, tem uma cena que é uma das que está sendo mais difíceis para mim, que a gente fica chamando da cena do pudor. Que é uma cena que eu tenho uma relação com o pudor. E ela realmente é uma das que mais está se transformando assim ao longo do espetáculo. As outras estão um pouco mais estáveis, porque eu já encontrei o estado de corpo que eu queria. Essa cena do pudor, ela tá um pouco mais volúvel, assim. Às vezes eu chego num lugar que eu quero, às vezes não. E eu estou percebendo que, na verdade, a questão dela é que esse pudor, ele acontece na relação. Então, o pudor não é algo que é só eu comigo mesmo. O meu pudor tem a ver com a relação do outro que está me olhando. Então, por isso, acaba influenciando nesse processo. Então, eu fico pensando que para fazer, o que eu preciso é encontrar um estado de corpo. E no caso desse momento aí do pudor, é a relação do olhar. E aí vem dessa forma. Então, eu acho que para estar sempre atualizando, eu acho que é se conectar mais com o estado de corpo do que necessariamente, enfim, com outras questões. Eu tento sempre acessar esse lugar do estado de corpo. Às vezes ele vai de diferentes formas, às vezes tem um exercício específico, às vezes é fazer yoga antes, às vezes é fazer exercício de respiração, às vezes é fazer vocalização. Eu acho que alguns trabalhos dependem, assim, né? Por exemplo, em Motim, a gente sempre faz um jogo antes de começar, que é o jogo do lenhador japonês. E aí é massa, assim, porque ativa esse lugar de estado de grupo, que é o que a gente muito precisa em Motim. Já em Segunda Pele eu preciso mais desse lugar da respiração e de mobilização da coluna, porque a gente tem uma coisa de trabalhar os animais e tal, então isso me ajuda muito. E também a yoga, um pouquinho de yoga me ajuda também pela respiração e tal. Então eu acho que é encontrando, a cada trabalho eu busco uma coisa, assim, mas esse estado de corpo, encontrar que exercício pode trazer um estado de corpo para a cena que é mais interessante para aquela cena. Eu acho que o desafio de trabalhar com improvisação é não estabilizar, né? Não deixar uma coisa estabilizada, porque eu acho que o corpo, o corpo tem uma tendência a estabilizar, né? Ele tem uma necessidade cognitiva mesmo, de estabilizar, de padronizar algumas coisas para que você não precise estar pensando sobre tudo que você está fazendo a todo momento. Então, isso é uma necessidade de preservação mesmo. Se eu for pensar que eu estou falando e estou fazendo isso com o dedo, tendo total consciência disso, e que tem um microfone vindo aqui, e que tem uma luz entrando aqui, se eu for pensar em tudo isso ao mesmo tempo, talvez eu não consiga articular esse pensamento com você. Então, o corpo, às vezes, ele automatiza o que ele está percebendo para poder ele conseguir se preservar, agir no mundo, estar no mundo e tal. E aí, nesse sentido, trabalhar com improvisação, às vezes a gente também estabiliza algumas coisas, né? Estabiliza, padroniza algumas percepções, você já está improvisando e já não está realmente tão presente, não está tão tentando descobrir, às vezes você deixa de experimentar para só ficar curtindo o movimento. Então, é entender também o que você quer na improvisação, né? Mas eu acho que o maior desafio é estar sempre desestabilizando esse improvisar-se, né? Tá nesse lugar, se colocando sempre no lugar de desestabilização. Desestabilização. O que eu entendo atualmente, nesse momento, assim, em relação a essa questão de coreografia e improvisação para composição, que é possível se chamar de coreografia uma composição para improvisação. Então, eu entendo o termo coreografia também como uma composição pela improvisação. Mas, no geral, em geral, e até o dado momento, até bem pouco tempo eu fazia uma diferenciação, assim, composição para improvisação. É aquele lugar que você improvisa o movimento para criar uma composição de movimento que vai para a cena, ou que está em cena, ou no momento da cena. E eu pensava a coreografia como algo que se estruturava anteriormente, antes de ir para a cena. Hoje em dia eu já entendo esse termo coreografia como algo mais abrangente, que ele abrange também essa composição em tempo real. Mas, no geral, quando eu estou falando e fazendo, eu ainda faço, na minha prática, até no meu discurso, falei anteriormente, ainda faço uma diferenciação entre coreografia e composição em tempo real, né? Como se fossem coisas diferentes.
Porque os grupos com quem eu trabalhei e os processos que eu passei, ainda existe essa diferenciação, assim, as pessoas ainda se referem a ela. A coreografia é algo pré-determinado, pré-organizado, e composição em tempo real, a partir da improvisação, é algo que se apronta no momento que se está fazendo. Então essas seriam as diferenciações que ainda hoje estão acontecendo em mim e ainda acontecem no meu discurso. Mas eu já estou refletindo sobre elas, se esse termo coreografia só abarca esse modo de fazer, que é pré-organizado. Eu acho que esse que se organiza no momento da cena também é uma coreografia, mas é uma coreografia construída na hora, né, no momento, em tempo real. Partindo disso, então, você entende que cabe improvisação numa coreografia. Então, como é que isso pode acontecer? Cabe improvisação na coreografia, porque o próprio termo coreografia já abria a abrangência dela, entendeu? Coreografia, né? Coreo, grafar, grafar de grafia, de escrita, né? E a coreo é essa coisa de que se organiza a partir do corpo. Então, você pode ter uma escrita que seja no momento, na hora, né? Na verdade, uma escrita de corpo que está acontecendo no momento. Então, essa coreografia pode acontecer com a improvisação. Agora, pensando em processos de coreografia, eu fico pensando que mesmo nessa coreografia mais fechada, mais organizada, tipo, que você pensa uma sequência de movimentos pré-estabelecidas para ir para a cena, eu acho que sempre existe um mínimo de abertura ou um mínimo de possibilidade para algo que está sendo feito no momento. Porque mesmo quando você tem uma sequência de movimentos pré-estabelecidas e pré-organizadas, o movimento nunca acontece do mesmo jeito, né? Ele está organizado, mas um dia pode ser que o braço vá mais, pode ser que um dia, enfim, a minha intensidade seja diferente. Então, de alguma forma, eu entendo que dentro da coreografia existem também brechas de improviso, mas dentro de uma coreografia estruturada antes da cena. Mas é óbvio que é um processo totalmente diferente de um processo que não tem nada estruturado antes da cena. E que tipos de estruturas você se utiliza para a cena? Em geral, até agora eu tenho usado essa relação de uma organização semi-estruturada. E geralmente ela pode acontecer de duas formas, a semi-estruturada para mim, né, nos meus trabalhos, que é eu já ir com um pré-roteiro para a cena, então eu sei minimamente o que eu vou fazer ou com o que eu vou me relacionar. Então, essa coisa de topografia do feminino que eu falei lá da versão lá de Salvador. Então, eu sabia que tinha aquele quarto, que tinha aquela escada, que eu ia fazer o animal naquela escada, que eu ia fazer a sereia em cima daquele espaço. Então, tinha uma coisa pré-organizada, um pré-roteiro. E eu sabia que ia acontecer isso, ia ter o animal e depois a sereia, né? Tem uma ordem dos estados de corpo que vão se passar ali. São elementos que eu organizo antes, ou que eu penso, mas que eles estão abertos, que pode ser que em um dado momento, um dia, eu resolva não fazer a sereia, não terminar com a sereia e terminar de uma forma totalmente diferente. Então, tem estruturas, mas elas podem ser modificadas e revertidas, dependendo daquele espaço. E tem um outro tipo de semi-estruturada que eu percebo que no caso desse topografia do feminino, eu sei quais são os estados que eu vou passar, eu sei o que eu quero trabalhar enquanto movimento em cada momento. Existem momentos específicos. Mas no outro trabalho, por exemplo, aquele outro que eu te falei, que foi para a cena, que era a voz do movimento, ele não estava tão organizado assim quanto estrutura de isso acontece depois disso. Eram mais exercícios. A gente sabia que nesse momento esse era o exercício. Então, dentro desse exercício, várias coisas podiam acontecer. E o que a gente tinha eram princípios de coisas que tem que acontecer naquele momento. Então, naquele momento, alguém da plateia vai te fazer uma pergunta. Qual é a cor da tua voz? E aí, diante disso, você pode responder o que você quiser. Então, a única estrutura que você tem é responder a pergunta que alguém da plateia vai lhe fazer. E você pode se utilizar de tudo que tenha naquele espaço e de qualquer corporeidade que seja, de qualquer estado. Ele acontece ali no momento, ele não está pré-organizado, nem não tem um estado corporal anterior, nem que eu já pensei sobre, entendeu? Essa pergunta seria pré-definida ou não? Essa pergunta é pré-definida, mas ela é sorteada, né? Sim.
No caso a gente fez várias perguntas e tinham sorteados. É lógico que no momento que a gente está na criação, na experimentação da criação, a gente experimenta essas respostas. Mas não necessariamente eu vou precisar responder da forma que eu já respondi. Eu acho que essa coisa de experimentar é mais para deixar o estado de corpo ativo para aquela pergunta quando ela vier. Mas no caso da voz de movimento, a gente dizia, se vier outra coisa no momento, faça. O mais interessante é que você faça o que vier no momento, ao invés de se prender a uma resposta que você já deu em algum ensaio ou em algum laboratório. E sobre a questão da autoria, Mica, existe um papel de diretor ou coreógrafo nos trabalhos que você tem feito? Mais atualmente, né, dentro do coletivo, que tem a ver com os trabalhos de improvisação que a gente faz, a gente não tem trabalhado nem com diretor nem com coreógrafo. A gente tem trabalhado um pouco com a figura que a gente chama de dramaturgo, que seria alguém que ficaria um pouco de fora do processo, ou mesmo dentro do processo, mas que ajudaria a gente a pensar dramaturgicamente a construção do espetáculo. Mas não é uma pessoa que define o que tem que estar em cena. Ele discute com o elenco ou com os intérpretes criadores o que vai para a cena, mas define e discute junto para a gente ter clareza e consciência do que a gente quer que apareça na cena. É alguém que está nesse lugar dialógico, de dizer assim, vocês vão levar isso para a cena, eu estou percebendo que isso traz essa sensação, ou traz essa perspectiva do espetáculo, é isso que vocês querem para o espetáculo? É mais um debatedor sobre o que pode ir para a cena ou não. Lógico que em outros processos, alguns processos de criação trabalham esse lugar do dramaturgista, no lugar de alguém que define, que já chega com a definição dramatúrgica específica para ser trabalhada no processo. No coletivo não, a gente tem construído essa dramaturgia conjuntamente, coletivamente. Então a única figura de fora que a gente tem tido é essa. E essa questão do coreógrafo realmente no coletivo não tem acontecido, nem de diretor, de alguém que define as coisas. Mas que é sempre algum de vocês, né? Não é alguém realmente de fora. Não, já aconteceu de ser alguém de fora. Por exemplo, na primeira versão de Segunda Pele foi Marcelo Sena, que a gente chamou. Então foi alguém que é de fora, mas é alguém que a gente tem afinidade e que a gente já sabe que passa por processos processos também de criação coletiva, porque a CIA, etc., trabalha com processos de criação coletiva. Então era alguém que a gente confiava que ia fazer um processo nesses nossos moldes, né, que é mais colaborativo do que realmente um diretor, um dramaturgo impondo um pensamento específico. Essa coisa da autoria, a gente nunca parou para pensar no coletivo. E qual é a autoria dessa obra? Mas lógico que na hora de fazer a ficha técnica, a gente pensa nas questões de autoria. Então, como vamos nos chamar? Não tem diretor, não tem coreógrafo. Então, somos dançarinos performers criadores, dançarinos, intérprete criadores, dançarinos criadores. A gente já se utilizou de vários nomes. Mas sempre esse, que é alguém que executa ao mesmo tempo que cria. A gente sempre tem trabalhado nesse lugar. E na questão de concepção, né? Às vezes a gente bota na concepção da obra mais pessoas do que essa função de diretor. Por exemplo, no Segunda Pele, nessa segunda versão, a gente entende que Silvinha participou da concepção. Mesmo ela não estando de cena, ela participou da concepção, né? Quem está lá como dançarinas criadoras sou eu, Clarinha, Renata e Maria, mas Silvinha está junto com a gente na concepção do trabalho, então tem essa questão da autoria. E sim, dessa forma ela acontece compartilhada, né? Tanto como dançarinas criadoras como esse lugar da concepção. E é interessante essa pergunta porque, na verdade, é essa discussão que eu estou fazendo no meu projeto agora de mestrado. Até agora, nesse momento, o meu projeto de mestrado ele está querendo discutir que procedimentos no processo criativo contribuem para a criação de uma dramaturgia compartilhada, né? E entendendo que a criação de uma dramaturgia compartilhada necessariamente leva também para uma construção dramatúrgica compartilhada, né? Então, essa discussão é do que eu estou pesquisando no momento, assim, que eu tenho interesse mesmo, né, de saber como se articula, né, e como se organiza essa relação que é de uma discussão de um grupo de pessoas.
saí pensando em todo mundo que de alguma forma participou e até pessoas que vieram assistir os processos de criação. Às vezes a gente coloca na ficha técnica como colaboração, simplesmente por trazer o seu olhar e o seu discurso, né, enfim. Mas com certeza a improvisação, eu acho que ela de fato traz Isso é uma coisa bem discutida assim, na dança contemporânea, né? Porque tem alguns grupos que têm um lugar de coreógrafo, de diretor, mas que às vezes nos laboratórios, algumas companhias mais conhecidas e tal, faz esse processo de criação do laboratório que tem improviso e depois ele vai pegando movimentos que ele vê no corpo dos bailarinos e vai organizando uma coreografia estruturada para levar para a cena. E essa é uma questão, sim, mas afinal, o bailarino esteve implicado nessa criação ou não? Eu acho que sempre quando você usa a improvisação, em alguma parte do processo de criação, ele vai levar numa discussão de autoria, dessa questão do movimento, né? De que ele mesmo sendo o coreógrafo foi lá, olhou um movimento que o outro fez e trouxe para a coreografia, né? Um organizou e o outro criou. A autoria está lá com a implicada. Então, eu imagino que a improvisação traz muitos campos de discussão de autoria, que eu acho interessante. E é justamente essa relação de discussão, porque aí o coreógrafo vai ter que pensar, vai ter que discutir, vai ter que entender, ter que de alguma forma compreender que se ele está trabalhando com improvisação, ele está de alguma forma dando uma certa propriedade de criação conjunta, né? Então eu acho que quando aconteceu isso em alguns grupos, quando começaram a ocorrer isso em alguns grupos que já são grupos estabilizados nacionalmente, começaram a ocorrer essas discussões ao ponto de se começar a colocar nas fichas técnicas dançarinos criadores ou intérpretes criadores. Então esse termo já vem para dar conta, mesmo que tenha o título coreógrafo, também tem essa denominação, essa função em relação aos bailarinos, que já é uma discussão que foi estimulada por esse contexto dos laboratórios de criação estarem trabalhando com improvisação também. Eu acho que é uma grande contribuição assim, que a improvisação pode trazer para a dança, né? Porque propicia várias possibilidades de se trabalhar com a criação, né? Eu não acho que é um lugar de valoração, eu acho que se a pessoa tem um interesse apenas de atuar como um dançarino, quer estar numa companhia, quer ser mais um executor de movimento, entendeu? Pode ser que a pessoa, a lombra dele seja essa, não, eu quero aprender aquela movimentação que aquele coreógrafo faz, porque aquela movimentação me instiga. Então, se é isso que ele quer fazer, se ele tem mais desejo de trabalhar com uma movimentação que vem de outro, investigar no corpo dele a movimentação de outro, eu acho isso massa, eu acho que é o caminho de cada um. Mas o processo de improvisação trouxe para a dança contemporânea outras maneiras de se articular a criação, de não ser sempre nesse lugar de um coreógrafo para todos, né? Que pode ser essa coreografia compartilhada, essa dramaturgia compartilhada, essa construção compartilhada do corpo, assim como também abriu um campo também mais para esses processos pessoais, esses solos, que são processos instigados pelo pessoal, mas que eu também entendo como sempre muito coletivo, né? Porque pensar que o solo é uma criação de uma pessoa só, eu acho bem difícil, porque sempre tem figurino, iluminação, sonoridade, e que todo mundo que está ali naquele processo de alguma forma compartilha, implica nesse processo de criação. Então, mas de alguma forma trabalhar com a improvisação às vezes instiga você a se ver, né? Se colocar em você, olhar para você mesmo, trabalhar as suas questões, o que está movendo o seu corpo para você levar algo para cima. Então eu acho que é um processo importante para essa autoria, né? Para multiplicar as possibilidades de autoria na dança. E como é que você percebe o trabalho de improvisação, como ele é visto na área da dança? Eu acho que atualmente a improvisação está num espaço bem potente, assim, na dança, né? Que muitas pessoas têm se utilizado e muitas pessoas têm recorrido a ele e reconhecido ele como um espaço interessante para articular essas questões que eu falei aí,
de trazer do próprio corpo as suas questões, de encontrar no corpo o movimento que está lhe movendo no momento. Mas já teve épocas que eu acredito que a improvisação foi um pouco olhada por um lugar pejorativo, assim, sabe? Como se as pessoas achassem que improvisar é fazer qualquer coisa, trabalhar com improvisação. Quem trabalha com improvisação são pessoas que não sabem dançar, ou que não tem nenhuma técnica, que nunca teve nenhuma formação técnica em nenhum trabalho de corpo, ou que não refletem sobre o que estão se movimentando, que é uma lombra hippie, alguma coisa nesse sentido, assim. Então, todas essas categorizações são simplesmente, para mim, categorizações no lugar de preconceito, de não entender a improvisação também como um árduo trabalho daquilo que eu falei anteriormente, que é de quebrar percepções, de estar no estado presente e de estar sempre reformulando esse padrão de constituição de organização de corpo para o movimento. Então, eu acho que tem um lugar potente. E ainda a gente, em alguns lugares, ainda vê um pouco esse discurso pejorativo sobre improvisação, como se fosse olhado como algo que não que não existe um trabalho por trás. Mas eu acho que cada vez menos esse preconceito tem se diluído, as pessoas têm conhecido mais os processos de criação com improvisação, e a improvisação tem se disseminado com estrutura com mais metodologias. As metodologias de improvisação têm se consolidado, né? Como, hoje em dia a gente tem um contato de improvisação, tem um movimento autêntico, tem essa questão da composição em tempo real, tem a técnica de viewpoint, tem, enfim, uma série de procedimentos que já estão organizados metodologicamente, que ajuda você a, de alguma forma, compreender. E já tem uma história, né, que ajuda a ver que existe um trabalho feito por trás dessa questão do improviso. Então, que não é meramente uma espontaneidade, né? Uma coisa de chegar e dançar espontaneamente. Não. Tem espontaneidade nisso, inclui a espontaneidade, inclui uma questão do que está acontecendo no momento, mas também para que isso fique interessante na cena, precisa de muito trabalho para ser levado para a cena. E você encontrou algum tipo de dificuldade no conhecimento desses trabalhos que já vieram imbuídos desse processo? Sim, claro. Quando eu cheguei aqui em Recife, depois de voltar para Brasília, em 2008, aí quando a gente foi criar Leve, né, o espetáculo Leve, aí eu vim com esse repertório, né, de pouco tempo que eu tinha feito contato de improvisação, mas como contato de improvisação tem esse trabalho que ele... O contato de improvisação eu acho ele potente porque ele realmente abarca que todo mundo possa, de alguma forma, compreender a sua metodologia e replicar ela de alguma forma, em níveis diferentes, mas consegue-se, porque tem uma coisa autodidata mesmo. Você se movimenta a partir do que você está compreendendo daquilo. E aí, quando eu cheguei em Recife, eu resolvi trazer um pouco dessa experiência do contato de improvisação para outras pessoas. Então, por conta do trabalho da criação de Leve, as meninas falaram, né, dessa questão que elas queriam trazer mais uma criação que surgisse do corpo delas. E eu falei, vamos trabalhar posso trazer algumas coisas do contato de improvisação para a gente trabalhar e, de repente, ajudar vocês a criarem. E aí a gente ensaiava aos sábados, e aí primeiro eu dava uma aula e depois a gente continuava junto no processo de criação. E eu deixei essa aula aberta, divulguei essa aula, era gratuita, porque a gente estava fazendo a criação do espetáculo, a gente tinha recebido o financiamento do Fucultura, né, para fazer essa criação. E aí eu estava recebendo pelo projeto, então a gente resolveu deixar a aula aberta para que mais pessoas pudessem vir, conhecer. E o contato de improvisação é bom fazendo com outras pessoas, com mais pessoas possíveis. E assim, não foi quase ninguém nunca, assim, tipo, era Renata e Maria só, geralmente, quase o topo todo só foram as duas. E teve algumas vezes Valéria Vicente foi, que ela estava contribuindo com o processo, ela foi. Teve uma aula que uma amiga minha, que não tem nada a ver com dança, foi um dia. Então, assim, mas ninguém de dança nunca apareceu. Então, eu percebo que a galera, naquela época de 2008, 2009, tipo, as pessoas não conheciam esse trabalho muito, apesar de que teve uma pessoa que veio em 2001 apresentar uma obra aqui no Festival do Recife, que teve que tinha o trabalho de contato de improvisação. Ele até deu uma oficina, mas foi uma coisa muito pontual, assim, ninguém entendia o que era isso em 2001 e, tipo,
inclusive olhou para aquilo como um lugar bem coreográfico, de construção, não coreográfico, né? Um lugar bem de uma técnica bem moldada, diferente. Eu, pelo menos na época, fiz essa aula e achei uma coisa bem... Achava que era uma técnica para se dançar de um jeito específico. E aí, depois que eu conheci, que eu entrei em contato com o contato de improvisação nesse tempo lá em Brasília, eu vi não, que tem muitas nuances no contato de improvisação. Então, nessa época foi engraçado, assim, de eu ter dado essa aula e, tipo, ninguém aparecer. Tipo, o contexto, não tinha contexto para ninguém ter interesse pela aula, mas 2 anos depois eu comecei a dar aula de novo, aí Gabi Santana já estava aqui, eu já tinha feito trabalho com Leve já estava sendo um espetáculo bem reconhecido, dançou pelo palco giratório, por mais de 30 cidades, enfim. Então isso de alguma forma criou um contexto para que as pessoas se aproximassem, fossem para a aula, e minha aula em 2011 tinha 10, 12 pessoas por aula, então era realmente bem diferente o contexto. A cidade ainda não estava familiarizada, né? Como se a cidade... proposta, assim. não conhecia mesmo, né? Era um lugar mesmo que tinha um distanciamento muito grande com o que poderia vir a ser esse trabalho. Mas eu acho que o espetáculo em si contribuiu nesse processo. Então, até para Leve foi difícil. Leve, quando ele foi para a cena, tinham várias discussões sobre é um espetáculo lindo, bonito, sensibilizante, mas não é dança, né? Porque as pessoas estavam esperando... Maria e Renata são conhecidas ainda, né, como bailarinas, criadoras fantásticas, então elas eram reconhecidas no lugar do movimento que era do grupo experimental, que eram vários movimentos vigorosos, perna alta e tal, e aí quando chega a Leve, que trabalha com esse lugar mais sensível do movimento, com o improviso, as pessoas não reconheceram aquilo como dança. E foi interessante naquela época, assim, teve um certo preconceito. Até que Leve foi só que o espetáculo tinha uma questão que trazia para o público de uma forma que o público realmente se comovia com o espetáculo. Então ele foi no boca a boca ganhando público, né, e participou de vários festivais, participou do palco giratório. Ganhou vários prêmios, né? Ganhou prêmios, dançou fora do Brasil, né, já foi para o Chile, Argentina e tal. Então todo esse trajeto contribuiu também para trazer um outro olhar, né, para esse trabalho de contato e improvisação e as pessoas verem que isso também é só uma outra forma de trabalhar o corpo. E um corpo para a dança. Para mim, a improvisação sempre me traz para esse lugar de olhar de novo para mim, de me rever, né, de eu me voltar para mim mesma, para as minhas questões e para os meus desejos. Não no sentido de ficar individualista, sabe? Mas de entender o que está me movendo no momento, né? O que está me movendo hoje. Para eu ter sempre essa clareza e para eu sempre ter essa percepção do que é que eu estou precisando trabalhar nesse momento. E não entrar num looping, ou num movimento, ou num fluxo de produção que já está descolado de mim. Então eu acho que sempre que eu entro na sala de aula eu faço um movimento, uma sala de aula eu faço um movimento autêntico, ou que eu faço que eu vou trabalhar com contato de improvisação, que eu simplesmente chego e improviso o movimento, sempre traz uma conexão muito forte de mim comigo, com minhas questões, e isso me fortalece completamente para eu estar mais aberta para o mundo, me relacionar com o mundo. Então, para mim a improvisação ela é importante para esse fluxo que acontece de me compreender no mundo e compreender o mundo por mim, né? Pelo meu olhar, que é o ponto de vista que eu tenho. E então eu acho a improvisação, independente de ser usada ou não na dança, é um trabalho de corpo, uma prática de corpo que eu acho que conecta desde você com você mesmo, como com as questões que estão acontecendo no mundo.